Olá, meu nome é Daniel Baraúna e essa é a aula do dia 2 de julho de 2023 da classe dos adolescentes da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você que tem nos acompanhado domingo a domingo, tem observado que eu, o reverendo Diego e a Letícia temos nos revezado nesse último trimestre, né, é, com, com o tema sobre as cartas gerais e também o Apocalipse. Como nós já estamos hoje indo para lição número 11, né, nós estamos já na reta final, né, das 13 lições. Né, e por isso estamos estudando agora o livro de Apocalipse. Nós começamos na aula passada com o reverendo Diego, a primeira parte dessa aula. Hoje eu vou dar a segunda parte e ainda teremos as lições 12 e 13, que serão as duas últimas partes do livro do Apocalipse. O objetivo da nossa aula hoje é entender o significado das cartas que Deus enviou para as 7 igrejas da Ásia, diferenciando o que ele aprovou, reprovou, instruiu e prometeu para cada uma delas. Porém, antes de começarmos, eu gostaria de convidar você para, junto comigo, fazer uma breve oração. Senhor, graças te damos pela oportunidade que tu tem nos dado, domingo após domingo, de aprender um pouco mais sobre ti e sobre a tua palavra, Senhor. Permita, Senhor, que possamos hoje aprender também um pouco mais sobre o livro de Apocalipse e a sua mensagem para nós. Permita, Senhor, que os nossos corações e as nossas mentes possam estar abertos para aprender sempre mais e mais de Ti, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Então, na aula passada, o reverendo Diego, ele fez uma breve introdução, né, sobre o livro de Apocalipse. Se você não teve a oportunidade de assistir, recomendo que você acesse o canal da nossa igreja no YouTube e consiga assistir a aula. E hoje nós vamos nos dedicar a aprender sobre, mais focado, né, no final do capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Mais especificamente o 2 e o 3, que é justamente onde estão as 7 cartas que aparecem no livro do Apocalipse. Tá? Mas afinal, quem são os destinatários dessas cartas? Né? A gente, no trimestre passado, aprendeu sobre as cartas paulinas. Né? Nós podemos ver que cada carta tinha o seu destinatário como título, né, da epístola. Então, por exemplo, epístola aos Coríntios, epístolas aos Efésios, epístola aos Colossenses. Então, mas e essas cartas que estão no livro de Apocalipse? Quem são os destinatários, né? Bom, os destinatários dessas cartas foram originais, né? Os destinatários originais dessas cartas foram os membros de cada uma das 7 igrejas que se encontravam na Ásia naquela época. Quais os nomes delas? Era a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, de Filadélfia e, por último, de Laodiceia. Bom, então, observando aqui que as cartas elas eram
endereçadas a igrejas da Ásia e nós vivemos aqui no Brasil, será que você deve pensar assim, ué, mas Daniel, será que então essas cartas elas não têm importância para nós? Não, muito pelo contrário. As cartas são muito importantes para nosso aprendizado. Primeiro, obviamente, porque elas estão na Bíblia. E tudo que está na Bíblia sempre é muito importante para nós. Mas, além disso, o que nós temos que observar aqui, e se você viu a aula passada do Reverendo Diego, você deve ter observado a questão dos símbolos, né, do quão presente são os símbolos no livro do Apocalipse, e você observa que são 7 igrejas, né, e o número, então é importante ter em mente que o número 7 ele também tem um simbolismo. O número 7 ele traz a ideia de algo completo, né? Ele expressa totalidade, integralidade, ou seja, ao mesmo tempo que as cartas são para as igrejas do tempo de João, elas também são para todas as igrejas do Senhor Jesus, em todos os tempos e lugares, até que ele volte. Tá? É muito importante nós termos isso em nossas mentes. Ainda antes de nos aprofundarmos, obviamente, a gente, como é um conteúdo um pouco extenso, nós não temos condições de ler aqui, devido à nossa restrição de tempo, nós não temos condições de ler todo o capítulo 2, todo o capítulo 3, né? E até mesmo o restante do capítulo 1, que precede as cartas aqui na nossa aula. Mas eu até recomendo que você possa fazer uma pausa aqui, ler a Bíblia, ler todos esses capítulos de Apocalipse para entender melhor o que eu vou falar daqui por diante. Tá? Bom, se você observar em todas as cartas do livro de Apocalipse, todas as 7 cartas, tem um verbo que ele é presente. Esse verbo é o verbo conhecer. Tá? Esse verbo está em todas as cartas. Tá? Como que ele aparece nessas cartas? Tá? O Senhor Deus, todas as vezes que ele começa a carta, ele destaca, né? Ele se apresenta na carta e depois ele afirma que conhece cada uma das igrejas. Então, primeiro ele se apresenta em cada carta e depois ele afirma que as conhece. Né? É importante termos também isso em mente, pois Deus conhece todos os detalhes de cada uma das igrejas, tá? Porque, obviamente, né, Deus sabe de tudo, de todas as coisas, mas isso fica evidenciado quando lemos aqui, por exemplo, no versículo 20 do capítulo 1, né, diz assim: Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, aqui, esse versículo é Deus falando com João. João é o autor do livro de Apocalipse. Né? Então, aqui Deus explica para ele que os 7 candeeiros é um símbolo utilizado para representar as 7 igrejas. Tá? E aí, quando você lê o versículo 1 do capítulo 2, que é justamente o versículo seguinte a esse que eu acabei de ler,
que já é o início, né, da carta à igreja em Éfeso, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ou seja, Deus ordenando para João escrever. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, perdão, as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então observamos que ele está se apresentando, conforme eu falei que ele sempre faz em todas as cartas, né? E ele se apresenta como a pessoa que anda no meio dos 7 candeeiros. E nós vimos no versículo anterior que os 7 candeeiros são as igrejas. Então, fica claro para a gente que ele anda no meio de todas essas 7 igrejas. Por isso, ele tem propriedade para dizer que as conhece, porque ele anda no meio delas. Então, esse ponto aí é importante, porque nós vamos ver agora na sequência do nosso estudo que Deus, ele em cada carta, ele mostra, ele faz observações de aprovação, de reprovação para cada uma das igrejas, mas ele também dá instrução e promessa. E ele tem propriedade para dar isso porque ele conhece muito bem cada uma delas. Ele sabe diferenciar bem cada uma delas. Então, temos aqui agora um quadro resumo que eu vou ler para vocês sobre cada uma dessas igrejas, tá? Então, a primeira igreja a primeira carta, né, vai para a primeira igreja, é para a igreja de Éfeso, tá? Nessa carta, Deus afirma como aprovação dessa igreja que ela rejeita o mal, persevera e é paciente. São os pontos positivos dessa igreja. Mas ele aponta como um ponto negativo que ela abandonou o primeiro amor, ou seja, ela meio que perdeu aquele ânimo, aquela motivação que ela tinha no início dela, tá? E aí qual a instrução que Deus dá para ela? A instrução é lembrar-se de onde caiu, ou seja, do momento que a igreja abandonou o primeiro amor e se arrepender. Tá? E qual é a promessa? A promessa é poder desfrutar da árvore da vida no paraíso. Tá? Essa é a primeira igreja. Para a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, Deus aponta que ela é rica espiritualmente e suporta a tribulação, ou seja, 2 aspectos positivos. E guarde isso, Deus não aponta nenhum aspecto negativo em relação à igreja de Esmirna, tá? Mas mesmo assim, ele tem uma instrução para essa igreja. A instrução é que ela não tema a aprovação e que ela seja fiel até a morte. Ou seja, mesmo ela não tendo nada que ele reprove, mesmo assim ela vai passar por períodos de provação. Nós depois vamos ver isso um pouco mais à frente, tá? Guarde isso. E a promessa que Deus faz para ela é que é a coroa da vida, ou seja, ela não sofrerá a segunda morte. Tá? Para a terceira igreja, que é a de Pérgamo, Deus aponta que ela é fiel e não nega a fé, ou seja, 2 pontos positivos. Entretanto, Deus aponta que ela permite a imoralidade, idolatria e heresias dentro dela, ou seja, 3 aspectos negativos. Né? A instrução que ele dá é que ela se arrependa disso e a promessa é que o maná escondido oferecer para ela, né, o maná escondido e a pedrinha com um novo nome, tá? A pedrinha branca com um novo nome. É importante lembrar da questão que nós vimos na aula passada, que existem símbolos, né? Provavelmente aqui isso também se trata de um símbolo, né? A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Para essa igreja,
Deus apontou que as suas últimas obras serão mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, ela vai produzir mais do que no início. No final dela, ela vai produzir mais do que no início. Entretanto, ele repreende, apontando que ela permite falsos mestres e seus seguidores dentro dela. Tá? Qual é então a instrução que ele dá? Ele dá a instrução para ela se arrepender, né? Pois o julgamento está vindo, e que ela permaneça fiel a Deus. Tá? E qual é a promessa se ela cumprir essa instrução? É autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Tá? Chegamos então à quinta igreja, que é a igreja de Sardes. Para essa igreja, Deus aponta que algumas pessoas permanecem fiéis dentro dela. Né? Porém, ele aponta também que ela tem aparência de viva, mas é uma igreja morta. Então, assim, é uma reprovação bem pesada. Mas mesmo ela sendo uma igreja morta, Deus aponta que tem pessoas que permanecem fiéis dentro dela. Tá? A instrução que Deus transmite a ela é para que ela se arrependa e fortaleça o que ainda resta dela, o que ainda resta vivo. Tá? E a promessa é honra, roupas brancas e o nome escrito no livro da vida. Tá? Chegamos então à sexta igreja, que é a igreja de Filadélfia. Para essa igreja, Deus não aponta nenhum aspecto negativo. Pelo contrário, ele aponta como positivo que ela persevera na fé e guarda a palavra e honra Cristo. 3 aspectos positivos. Tá? Mesmo assim, ele tem uma instrução, que é guardar o que tem e permanecer fiel. E a recompensa para isso, a promessa, se a igreja cumprir isso, é receber proteção, honra e lugar na Nova Jerusalém. Já com relação à última igreja, que é a igreja de Laodiceia, Deus aponta que ela é uma igreja morna, que é uma igreja indiferente e que ela não reconhece o seu estado. Isso é muito preocupante, principalmente porque para essa igreja Deus não aponta nada de positivo. Tá? A instrução que Deus dá para ela é que ela reconheça que depende de Deus e que ela seja zelosa e se arrependa. Tá? E a promessa, caso ela cumpra isso, é sentar-se no trono com o Senhor Jesus. Tá? Então, após essas observações, né, nós podemos destacar que as igrejas de Esmirna e Filadélfia, elas não têm nenhuma reprovação, tá? Mas mesmo assim, elas sofriam e sofrem, né, e são perseguidas. Por que será que isso acontece, né? Deus, é importante sempre termos em mente que Deus nunca prometeu que a sua igreja não passaria por dificuldades. Contudo, Deus promete que a sua presença é suficiente para fortalecê-las e capacitá-las a enfrentar os momentos difíceis em paz e em desespero. E aqui Deus se faz presente por meio do Espírito Santo. Né? Um outro ponto também que precisamos observar é que a igreja de Laodiceia, ela não teve nenhum ponto de aprovação. E mesmo assim ela recebeu uma carta. Por que será que isso acontece? Foi só para poder completar 7, para poder fazer o símbolo 7? Com certeza não. Se nós olharmos no capítulo 3, no versículo 19, que trata da carta
a igreja de Laodiceia, nós vamos entender por que isso acontece. Deus fala: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o que nós podemos concluir daqui do versículo 19 do capítulo 3 de Apocalipse? Que Deus, ele repreende e disciplina a todos que ama, inclusive a igreja de Laodiceia, a mais reprovada de todas e que também recebeu uma promessa, né? Então, ainda que uma igreja dele não esteja num bom caminho, Deus não deixa de amá-la. Deus continua amando. E ele tem o cuidado de instruí-la para que ela possa corrigir o seu caminho e possa receber a promessa que ele fez. Um outro ponto também que nós podemos observar aqui nas igrejas é que qual foi a instrução dada para todas as igrejas que tiveram alguma reprovação. Então, vejamos, são 7 igrejas e nós tivemos 2 que não tiveram nenhuma reprovação. Foram elas Esmirna e Filadélfia. Essas 2, elas não tiveram nenhuma reprovação. Então, para as outras 5, existiu uma instrução em comum para todas essas 5. E qual foi essa instrução? Arrependimento. Tá? Por quê? Arrependimento é a instrução de Deus para o retorno da igreja aos caminhos do Senhor. O arrependimento, ele ocorre somente quando há tristeza pelo pecado e a ação para uma mudança radical. Então, meus amigos, um ponto importante aqui que nós temos que lembrar, tá, é que se temos algum tipo de reprovação, é que nós precisamos nos arrepender, tá? Então, indo agora aqui para finalizar a nossa aula, que já está bem extensa, né? Qual a conclusão que nós podemos chegar, né? Essas 7 igrejas, elas refletem cada um de nós, tá? O Senhor, ele nos conhece sem nenhum filtro, sem nenhum ajuste, tá? Por quê? Porque ele nos vê de verdade, ele vê os nossos corações. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente, tá? Deus anda pelos 7 candeeiros, pelas 7 igrejas. Então ele conhece todos nós que somos a igreja dele. Por isso ele nos instrui, mas também nos promete. Ele aponta os nossos pontos positivos e também os nossos pontos negativos. Se temos algum ponto negativo, então precisamos nos arrepender. Isso é muito importante para que possamos receber a promessa que ele nos fez. Ok, meus irmãos? Então, antes de terminarmos, vamos fazer uma breve oração. Senhor, agradecemos a Ti pela oportunidade que Tu nos deste de aprender nesse momento um pouco mais sobre Ti, sobre a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos mostrar os pontos os quais precisamos melhorar em nossas vidas, que precisamos urgentemente nos arrepender, Senhor. Ajuda-nos a ter essa mudança em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos arrepender. É o que te pedimos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.